Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa primeira coluna tributária de 2024 aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila, sou tributarista e na nossa coluna nós discorremos de assuntos fiscais e tributários, tanto na esfera municipal, estadual, federal, obrigação acessória, obrigação principal. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre a atuação tributária dentro da perícia. E é um assunto relevante porque, para você que está se formando em contábeis, você que acompanha aqui o nosso canal, está se formando em contabilidade, é uma excelente área para que você possa emergir, porque não tem muitos profissionais na área da perícia e principalmente da perícia tributária. Então, primeiro vamos contextualizar, né, o perito contábil. Quem é o perito contábil? O perito contábil é aquele contador devidamente registrado que comprova habilidade técnica em determinado assunto. No nosso caso, aqui nós estamos falando da perícia tributária. Então, é aquele profissional que vai trazer luz a alguma situação que não esteja clara para o juiz. A atuação do perito vai demandar de duas formas. Ou ele vai ser nomeado pela justiça através do juiz, aí nós temos que fazer os nossos cadastros dentro dos fóruns, onde o juiz vai nos encontrar no banco de dados dos peritos e vai nos nomear para aquelas ações que carecem de um perito. Ou seja, existe um litígio, existe uma situação onde as provas que estão apostadas ali naquele auto, seja provas testemunhais, sejam provas documentais, não foram suficientes para trazer a lucidez para aquela situação. Então, o juiz, ele nomeia o perito para que o perito apresente clareza naquela situação. Então, o perito, ele é sempre uma pessoa imparcial. Ele não está de lado de ninguém. Ele precisa trazer clareza, a situação precisa ser clara. Então, o perito do juiz, ele vai ser nomeado, ele vai fazer toda a investigação. Existem as normas que direcionam o trabalho do perito, tanto normas que vão ali condicioná-lo à sua atuação profissional, que a gente tem a NBC-TP 01, e nós temos também a NBC-TP 01, que vai lhe condicionar o trabalho pericial. Então, vejam, nós temos duas normas que vai nos direcionar, tanto na atuação processual, quanto com a questão do trabalho da pessoa do perito. Então, ele, a partir desses critérios estabelecidos de ética, de trazer luz a toda a situação, o perito ele vai atuar trazendo clareza para o juiz tomar as decisões. E também pode ter a contratação por uma das partes, que é o que nós chamamos de assistência técnica. A assistência técnica nada mais é do que um perito, contador, que é contratado por uma das partes. Ou seja, ele vai fazer a atuação, ele vai trazer luz àquela situação, porém, ele não foi nomeado pelo juiz, ele foi contratado por uma daquelas partes que está naquela discussão. E é importante a gente lembrar que o perito ele tem responsabilidades, ele tem a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Ou seja, o trabalho que o perito desenvolve está condicionado a penalidades. Ele pode ter multa, ele pode ter que fazer recolhimento de indenizações, ele pode perder a sua habilitação profissional. Ou seja, todo o trabalho pericial é pautado em muita ética, é pautado em muita clareza, muito conhecimento técnico. E aí tem todas as situações onde o perito vai ter a sua atuação profissional. Ele pode tanto ser contratado pelas partes ou ser nomeado pelo juiz, e aí ele vai desenvolver o seu trabalho pericial. Ele vai trazer luz, ele vai construir ali os honorários para fazer a apresentação, tem toda a construção detalhada dos honorários. Nós podemos deixar aqui para um outro vídeo nosso. Vai fazer as diligências que são necessárias a partir dessa nomeação. E é importante que no momento que acontecer a nomeação, o perito tenha consciência se ele está ou não está habilitado, apto, para que ele possa atender essa demanda. Se ele não tiver expertise técnica
que é o que demanda, que a gente falou lá atrás, ele não pode aceitar essa perícia, ele tem que declinar dessa perícia. Então, por exemplo, eu sou uma perita, sou nomeada numa ação, por exemplo, de um processo bancário. Eu não vou aceitar essa perícia, por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico, eu não vou ter habilidade técnica para trazer luz àquela situação. Que se o perito foi chamado é porque existe uma situação, uma circunstância que não está clara, que precisa que se traga a verdade, que se estude, que o perito vá buscar. Por quê? Porque o perito do juiz e tanto das partes é aquela pessoa de confiança. Por quê? Porque ele vai não ter parcialidade, ele vai buscar a verdade. Trazendo para a nossa questão do que diz respeito à perícia na área tributária, o que a gente precisa observar? E esse é o tópico do nosso vídeo de hoje. Nós temos toda a responsabilidade civil e penal, as legislações que vão abarcar a situação do perito, que a gente já entendeu aqui um pouquinho do processo. E vou deixar linkado aqui no vídeo tanto a NBC que trata da atuação pericial como da que trata da pessoa do perito. O que eu gostaria de colocar aqui para vocês no que tange a nossa área tributária? Nós sabemos que a área tributária ela é extremamente complexa, ela tem detalhamentos, desdobramentos, a gente tem esfera federal, municipal, estadual, nós temos lucro real, lucro presumido, simples nacional, nós temos muitos decretos municipais, muitos regulamentos de ICMS, temos muitos entendimentos de vários conceitos, né, do que é receita, do que é faturamento, do que é base tributável, do que eu posso excluir, do que eu posso considerar como despesa, dedutível, não é dedutível. Ou seja, quando nós falamos da atuação da perícia voltada para a tributária, é um campo onde nós temos muitas oportunidades. Por quê? Porque muitos contribuintes e os estados, normalmente a gente vê, acompanha-se, existem muitos litígios, muitas lides. Por quê? Porque o contribuinte ele é autuado e ele vai questionar a atuação ali daquela notificação, daquele auto de infração com imposição de multa. Então, é preciso, dentro dos procedimentos periciais, das análises documentais, em situações de perícia tributária, que o perito tenha este conhecimento tributário, ou seja, ali nós teremos situações onde temos ações do Estado contra o contribuinte, do contribuinte contra o Estado, com relação ao município, com relação ao Estado, com relação à União, se teve ou não teve a constituição do fato gerador, se é devido ou não à formação daquela base de cálculo. Então, são inúmeras situações. Nós teremos processos junto ao município, nós teremos processos junto ao Estado, junto ao município. Houve a formação da base de cálculo? O fato gerador dessa situação realmente está elencada lá na 116 ou não? Ou pertence ao ICMS? Então, a partir dessas análises é que será construída a prova pericial, onde o perito vai entender o que aconteceu, vai buscar a legislação para trazer legalidade para aquela opinião que ele está emitindo, para aquela análise que ele está fazendo, para, olha, é isso por conta desse decreto, dessa base legal. Houve a constituição do fato gerador, porque conforme existe na lei, existe a hipótese. Ou seja, nós, enquanto operadores, né, da área tributária, nós vamos o quê? Ser nomeado pelo juiz a partir do nosso cadastro ou contratado por uma das partes, né? Muitas pessoas buscam trabalhar para as partes, isso é super bacana, que você pode ser contratado. E na contratação existe várias outras situações. A gente está restringindo aqui a nossa coluna a entender um pouco melhor sobre a atuação na área tributária junto a processos tributários com o Estado, com a União, com o município. E o perito vai fazer o quê? Ele vai entender qual que é a base legal daquela atuação, se houve de fato a constituição do fato gerador, se houve a formação da base de cálculo, se essa base de cálculo foi aplicada de forma correta, conforme a legislação vigente naquele estado, naquele município. Então, para você que está na área fiscal, é assistente fiscal, é auxiliar fiscal, está estagiando, está iniciando na área fiscal, está fazendo contábeis, é uma excelente atuação para você. Tanto você pode procurar trabalho em escritórios de perícia,
onde teria várias oportunidades, né, de aprender junto com os peritos que já são formados, que já são habilitados, porque a atuação do perito só vai existir se você estiver habilitado, tá? Isso é super importante a gente lembrar. Mas você pode aprender. E com relação à área tributária, não temos muitas pessoas atuando nesse quesito. Então, é uma ótima oportunidade. Conta aqui para nós se você é perito, se você busca ser perito, se você atua na área tributária, se você tem alguma dúvida. Nós vamos trazer nos nossos próximos encontros alguns detalhamentos maiores sobre a questão da atuação pericial, né? Principalmente na área tributária. Vamos trazer alguns casos para a gente discutir, tanto no ICMS quanto no ISS, também na esfera federal, para que você que está querendo entrar nessa área consiga ter mais clareza dessa atuação. Eu encontro você na nossa próxima coluna tributária. Muito obrigado e até a próxima.